Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez nessa live e eu quero falar a respeito hoje do que aconteceu com o nosso Senhor Jesus no dia como hoje, sexta-feira. Foi o dia onde o nosso Salvador, nosso Senhor, ele foi crucificado, ele foi humilhado. Jesus apanhou, colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinho, cravaram as mãos do nosso Senhor com pregos, as duas mãos, os pés. Ele foi pendurado numa cruz para ali levar sobre ele, além dessa dor física, levar sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre ele os nossos pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então hoje é comemorado, o dia da morte do nosso Senhor. Eu queria ler para você aonde está escrito isso. Se você tem a sua Bíblia, pega ela aí, por favor, e abra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 27. Mateus 27, versículo 33. Pega a sua Bíblia, acompanha aí, a minha está aqui. Eu ando sempre com ela no carro porque essa é a minha arma de guerra. A minha arma é a palavra de Deus. Então eu queria que você abrisse ela e acompanhasse comigo essa leitura, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. São agora 10 horas da manhã, 10 horas e 4 minutos. Vamos ler o que diz em Mateus 27, 33. Diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Quer dizer, Jesus estava ali na cruz, estava ali já, num estágio quase de morte, e ele estava com sede. E o que fizeram? Ao invés de darem água para ele, molharam uma esponja com vinagre e colocaram para ele beber. Quer dizer, além de tudo, ainda estavam debochando, humilhando o nosso Senhor. Olha só que bacana. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, mais uma humilhação. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: ó tu que destrói o templo em 3 dias, e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, e desce da cruz. Então, olha o que as pessoas passavam na rua, ali vendo Jesus crucificado, olhava para ele na cruz, manejavam a cabeça e dizendo: tu não é filho de Deus, desce daí. Você não falou que ia destruir o templo em 3 dias e iria reconstruí-lo? Olha o que Jesus estava passando, o Filho de Deus, aquele que curou, que ressuscitou mortos, que ajudou muita gente. E estava passando aquele momento difícil, de agonia, de dor, tanto física como espiritual. Mas ele não desistiu, ele continuou firme.
porque esse era o propósito de Jesus: salvar a todos os que nele creem. Jesus, ele morreu na cruz como um ladrão, ele sofreu, ele gemeu, ele passou tudo isso para que hoje todos os que nele creem, que entregam a sua vida para ele, são perdoados dos seus pecados, recebem o direito da salvação. E isso é muito bacana, pessoal. Não é a sexta-feira hoje, não é para comprar peixe, não é para... Ainda mais na situação que a gente está vivendo. Que adianta a pessoa ter peixe na mesa, com a barriga cheia de peixe e o coração vazio de Jesus? O coração está vazio da presença de Deus. Aquelas pessoas que estavam ali, zombando de Jesus, como está escrito, diz aqui que as pessoas zombaram dele. Olha só o que fizeram com ele. Diz assim: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedifica, salve a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Quer dizer, eles queriam porque queriam que Jesus descesse da cruz. Esse era o plano de Satanás. O diabo não queria que Jesus morresse, que aquele sacrifício não fosse feito, porque o diabo sabia que se Jesus morresse ali na cruz, ele seria vencido. A morte seria vencida. Jesus venceu a morte. E aqueles que creem em Jesus, aqueles que se entregaram a Jesus, que se batizaram em nome de Jesus, vencerão a morte física, e viverão para sempre na glória do nosso Senhor. Então as pessoas estavam ali vazias, o coração vazio de Deus, zombaram de Jesus. Você não é o Rei dos Reis? Você não é o Filho de Deus? Desce daí, desce daí. É assim que o diabo tem feito com a vida de muita gente, destruindo, zombando. Assim que o diabo tem feito, rindo da desgraça dos outros. Tem muita gente agora nessa pandemia passando necessidade. Por quê? Tem muita gente nessa pandemia perdendo seus empregos, chefes de família que estão aí endividados, que estão devendo aluguel, que não tem nada para comer, para dar para os seus filhos. E o diabo está zombando, o diabo está escarnecendo. Enquanto essa pessoa não se voltar para Cristo, enquanto essa pessoa não colocar em seu coração que sem Deus nada podemos, então ela continuará sendo zombada. Jesus passou por aquilo para que hoje nós não passemos. Jesus sacrificou a vida dele por nós para que hoje a gente não passe por isso. Porque ele disse: o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. E Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, meu amigo, minha amiga, entregue-se para ele hoje, o mais rápido possível. Porque aí você vai ver como ele vai te ajudar. A sua vida vai mudar. Então, até os sacerdotes, até os escribas estavam zombando do nosso Senhor, dizendo: ué, você não salvou os outros? Salve-se a si mesmo. Diz mais: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos
E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele estava ali passando por aquela situação. A Bíblia diz que o próprio Deus virou as costas para ele, para não voltar atrás. Imagina, o nosso Deus colocou o seu filho, entregou o seu filho na cruz para morrer por nós, para levar sobre ele toda a dor do mundo. E ali Deus, sentindo aquela dor, não poderia fazer nada, porque senão aqueles que estavam zombando de Jesus iriam vencer. O próprio Satanás iria vencer. Então, diz a Bíblia que Deus virou as costas para não ver, para não sentir aquela dor e voltar atrás. Por isso Jesus disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, muitas das vezes, a pessoa ela se sente só. Ela está passando uma dificuldade danada e muitas das vezes ela pensa que Deus não está ali. Mas se você está passando por isso, isso é uma permissão de Deus para que você venha buscá-lo mais e mais. Porque é na dificuldade que as pessoas buscam a Deus. Quando está tudo bem, quando a pessoa está bem. Você lembra do ano passado? Nessa mesma época, como é que estava a sua vida? Nessa mesma época de Semana Santa, hoje Sexta-feira Santa, talvez a sua vida não estava como hoje, né? Passando maior dificuldade. E Jesus disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Em nome de Jesus, meu amigo, minha amiga, você não está desamparado. Porque o que Jesus fez, o que ele passou ali, é para que hoje a sua vida seja diferente. E se de repente você está passando por essa situação difícil hoje, Deus está permitindo para que você volte-se e busque a Ele mais e mais. Porque talvez no ano passado, quando estava tudo bem, você não estava levando a sério as coisas de Deus. Então hoje, na dificuldade, Deus está permitindo isso para que o mundo se volte para Ele. Porque o mundo se afastou de Deus. As pessoas estão frias. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. Isso tem acontecido. E essa coisa que está acontecendo no mundo inteiro é para que as pessoas percebam que sem Deus nada somos. A pessoa sem Deus não é nada. É como um sopro, é como um grão de areia. Então Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele olhou para o céu e clamando em alta voz, sofrendo, gemendo: por que me desamparaste? E diz assim: e alguns que ali estavam ouvindo isto, diziam: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, olha só, e tendo-a embebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas,
abriram-se sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Olha o que aconteceu num dia como o de hoje, sexta-feira, o dia da morte de Jesus. Olha o que aconteceu. O véu que nos separava da presença de Deus foi rasgado de cima a baixo. A terra tremeu. A terra, o sol escureceu. Mortos ressuscitaram. E diz: e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, diz, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para os servirem, e entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. E caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, o envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente do sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem. Quer dizer, roubarem o corpo, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será isso o último embuste, pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai-os o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. E diz mais: amanhã eu leio o resto, amanhã a gente fala mais sobre isso. Então, Jesus morreu, ele foi sepultado, colocaram uma pedra na frente do sepulcro, e Pilatos e os guardas lá, o Pilatos mandou que os guardas montassem guarda na frente do sepulcro para que não viesse roubar o corpo de Jesus e depois dizer que Jesus ressuscitou. Que na verdade amanhã a gente vai ver que Jesus ressuscitou. Aliás, no domingo eu vou falar a respeito da ressurreição de Jesus, domingo. Tá certo, pessoal? Então, por que Jesus morreu? Qual foi o propósito? Jesus, ele morreu para que hoje haja salvação na humanidade. Pois todos os que nele creem terão a vida eterna. Aquele que crer e for batizado será salvo, disse Jesus. Aquele que não crer e não for batizado será condenado. Então, meu amigo, minha amiga, medite nessas mensagens, nessa palavra. Volte-se para Cristo, você que se afastou, você que está afastado, você que nunca teve uma intimidade com Deus, um contato com Deus. É momento de você agora se entregar para Ele, para que haja salvação na sua vida, na sua casa. Tá certo? No domingo eu estarei falando mais a respeito dessa palavra muito bacana. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus.
verdadeiramente, ao terceiro dia, o nosso Senhor ressuscitou. E aí nós vamos saber o que aconteceu naquele dia. Tá bom? Convide os seus familiares, porque domingo eu estarei falando mais sobre isso. De manhã cedo, às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã eu estarei ao vivo aqui falando sobre a ressurreição do nosso Salvador. Tá certo? Deixa eu orar por você. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu estendo as minhas mãos para essa pessoa e como ministro do teu evangelho, na autoridade do teu nome, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Que os doentes sejam curados agora. Que aqueles que estão presos espiritualmente por algemas, que essas algemas sejam arrebentadas. Que essas cadeias que prendem essa pessoa sejam quebradas. Seja livre agora. Aí onde você está, seja livre. Seja curado, liberto. Que as portas da sua vida se abram. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino milagre na sua vida. E aqueles que creem, digam amém. Diga graças a Deus. Então, pessoal, hoje é comemorado o dia da morte de Cristo. E Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ah, que maravilha! Que maravilha estar com Deus, pessoal. Não tem outra coisa melhor do que estar com Deus. Tá certo? Então que Deus te abençoe. E no domingo estaremos de volta aqui, 10 horas da manhã, falando mais a respeito da ressurreição do nosso Senhor. E assim como Jesus ressuscitou, tudo na sua vida que morreu de bom, Deus fará ressuscitar. Hoje, Ele levou da sua vida o mal. Todo o mal Ele carregou hoje na cruz. E no domingo, Ele vai ressuscitar tudo aquilo de bom que morreu na sua vida. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Tenha uma ótima sexta-feira. Que esse final de semana seja de vitória na sua vida. E domingo, 10 da manhã, estaremos aqui falando mais a respeito disso e falando mais da ressurreição do nosso Senhor e falando da Páscoa. Qual o significado da Páscoa? Tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até lá.